Atos capítulo de número 9 está registrado a conversão de Saulo, aquele por quem entendemos como Paulo, ou apóstolo Paulo, ou São Paulo, como os católicos mesmo citam. Mas interessante aqui dessa passagem é o porquê que Deus escolheu a Paulo, ou porquê que Deus fez esse chamado à vida de Paulo. E quando a gente vai estudar um pouco mais sobre quem é Paulo, a gente fica um pouco até confuso. Por que que Deus chamou a Paulo? A Bíblia diz que Paulo ele era um fariseu, um homem que guardava muito a lei, um homem totalmente legalista, um homem que, como aqui mesmo lemos, um homem que ia contra o povo de Deus. A Bíblia diz também em Atos capítulo de número 7 que ele foi responsável pela morte de Estevão. E Estevão era um apóstolo do Senhor. Estevão era um seguidor. E aí quando a gente lê este relato, a gente pensa, peraí, se ele foi responsável pela morte deste apóstolo, então por que Deus chamou a Paulo? Jesus, quando ele chegou apresentando o seu reino, ele diz, olha, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. E Jesus usa aqui essa frase com uma certa verdade, mas também com uma certa ironia. Por quê? Porque o grupo dos fariseus, eles se julgavam santos demais, certos demais, mas na verdade Jesus disse que eles estavam podres, e que Jesus veio tanto para os doentes quanto também para eles, mas eles não se atentaram à mensagem que Jesus estava pregando. Jesus estava aqui dizendo, eu desci do céu para tratar não com o corpo físico, mas para tratar com a alma. Jesus, ele desceu para mostrar que de fato eles precisavam mudar, que aquela santidade estava só da boca para fora, mas que eles precisavam, de uma mudança dentro do coração, dentro da tua mente. Então, irmãos, quando a gente lê este relato e a gente vê da onde Saulo saiu, a pergunta que vem é, por que Deus escolheu Paulo? Por que Deus chamou a Paulo? E a resposta é, porque ele quis. Por que Deus convocou ele ao ministério? E aí Paulo responde em Romanos, dizendo, quem é tu, ó homem, para questionar com as coisas de Deus? Então quando a gente lê este relato e vê a forma que Deus chamou Paulo, irmãos, isso é para você sair daqui mais crente do que você já é. Paulo não servia para nada, Paulo era um perseguidor, Paulo não queria Deus, mas Deus queria Paulo. Você não queria Deus, mas Deus quis você. Por quê? Porque Ele quis. Eu não mereço, mas Ele quis. Você não merece, mas Ele quis. Não há nada de bom em você, mas Jesus Cristo te quis. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho na nossa vida, a gente vai entender que a gente tem mais para agradecer do que pedir ou ficar batendo boca, porque Deus nos amou sem merecer nada. Você não queria, mas Ele quis. Ele te deu um presente, e que presente é esse? A graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A graça que constrange o homem. Há muitas pessoas que não querem Deus. Há muitas pessoas que não acreditam em Jesus Cristo, e na sua teoria ele está certo, naquilo que ele prega ele está certo, mas assim como Paulo, Deus vai ter um encontro com você. Assim como Paulo, assim como eu, Deus teve um encontro comigo, Deus vai ter um encontro com você, para mostrar que as coisas não é do seu jeito, as coisas é do jeito que Deus quer. E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha o que Deus falou para Paulo.
Olha o que Jesus falou para Paulo. Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que ele quis dizer, gente? Recalcitrar é resistir, é se opor, é ir contra. Então, a princípio, Deus está dizendo aqui, ó, duro é para ti resistir, Paulo. Duro é para ti e contra a minha vontade. A outra palavra, aguilhões, era um instrumento usado para colocar em carros de bois, de ponte aguda. E colocava geralmente naqueles bois que era muito bravo. E conforme ele tentava sair, tentava fazer outro caminho, ele se feria com aquela ponta. E aí ele continuava seguindo o seu caminho. Olha como Deus comparou a Paulo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você é como um boi bravo, Paulo. Duro é para ti resistir à minha presença, à minha vontade, os meus projetos. Duro é para ti, Paulo. Quanto mais você resiste, mais você se machuca, Paulo. Essa palavra tem como real propósito fazer com que você não ande em caminhos tortuosos. Fazer com que você não ande aí pelo mundo achando que está certo, quando na verdade você está completamente errado. Fazer com que você pense um pouco, ouça a palavra de Deus e reflita que a sua vida neste mundo não vai te levar a nada. Da mesma forma que Deus escolheu a tua família ou te escolheu, Ele pode escolher muito mais pessoas. Então você que está ouvindo esta palavra, rende-se ao Senhor nessa noite, entrega os teus caminhos ao Senhor e Ele tudo fará. Amém, meus irmãos?